Alô galera, sejam bem-vindas ao meu canal do YouTube. Mais uma vez aqui para dar algumas dicas rápidas e a dica de hoje é sobre órgãos da OAB. Tem muita gente me mandando mensagem dizendo: professor, fala um pouquinho sobre órgãos da OAB, esse tema é tão chato, esse tema incomoda tanto, quando cai na prova costuma vir pegadinha. De fato, quando a gente fala de órgãos da OAB, de composição desses órgãos, tem muito detalhe importante. Esse tema está no Estatuto da Advocacia e também está no Regulamento Geral. Aliás, quando o examinador quer fazer aquela perguntinha chata, aquela perguntinha esquisita, ele vai para o Regulamento Geral especialmente para tratar dos órgãos da OAB. Vamos começar falando um pouquinho sobre a Ordem dos Advogados do Brasil? A Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público diferenciado, é um serviço público sui generis, absolutamente independente, sem nenhum tipo de vínculo. Portanto, a OAB não está vinculada hierarquicamente, nem funcionalmente a nenhum órgão público. É exatamente por isso que a OAB não tem vínculo direto com o Executivo, não responde para o Legislativo, tampouco está subordinada ao Judiciário. Tem absoluta liberdade a Ordem dos Advogados e os advogados inscritos nos quadros da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil tem competência para fixar a sua própria anuidade e também para punir disciplinarmente os seus advogados. Os advogados, quando se trata de uma infração disciplinar, não serão punidos pelo Legislativo, pelo Judiciário, tampouco pelo Executivo. A própria OAB é quem vai punir os advogados quando eles praticam uma infração disciplinar. Lembra uma coisa importante? São 4 órgãos que compõem a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil: Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. O Conselho Federal tem sede no Distrito Federal. É o órgão supremo da OAB. É o último grau de recursos. Todos os recursos administrativos, de processo administrativo ou processo disciplinar, terminam no Conselho Federal da OAB, tá? Lembra uma coisa importante: o Conselho Federal tem algumas competências específicas dele. Por exemplo, se precisar alterar o Código de Ética, é o Conselho Federal que altera. Se precisar alterar o Regulamento Geral, é o Conselho Federal que altera. Se precisar baixar provimento sobre algum tema, por exemplo, relacionado à sociedade de advogados, publicidade de advocacia, é o Conselho Federal que baixa provimentos. O Conselho Federal representa a advocacia e os advogados fora do país. Então o Conselho Federal tem uma função institucional. É o Conselho Federal que diz como deve ser a identificação do advogado e do estagiário, como deve ser a carteira da OAB, onde vai o chip, onde vai a foto, a cor da carteira. É o Conselho Federal que diz isso, que fala sobre a identificação dos advogados. Lembra uma coisa interessante: o Conselho Federal é um órgão institucional e ele tem dentro dele uma composição. O Conselho Federal se divide em 5. Dentro do Conselho Federal tem uma divisão de 5 sub-órgãos lá. Então, o Conselho Pleno é um dos órgãos do Conselho Federal, órgão especial do Conselho Pleno, primeira, segunda e terceira câmaras, diretoria e o presidente. Cada um desses órgãos tem competências exclusivas previstas no Regulamento Geral. Vale a pena você dar um pulo no Regulamento Geral e dar uma lida nisso. Então, Conselho Pleno, órgão especial do Conselho Pleno, primeira, segunda e terceira câmaras, diretoria e presidente. Cada um desses tem competências exclusivas previstas no Regulamento Geral, tá? O segundo órgão da OAB é o Conselho Seccional. O Conselho Seccional é por estado, cada estado é um Conselho Seccional. E também o Distrito Federal. Nós temos a OAB-DF e aí nós temos cada uma das OABs. OAB São Paulo, OAB Rio de Janeiro, OAB Acre, OAB Amazonas, OAB Bahia, OAB Sergipe, OAB Rio Grande do Sul, OAB Paraná, OAB Santa Catarina e daí por diante, tá? O Conselho Seccional é o responsável pelas inscrições dos advogados. Você presta exame de ordem em um conselho seccional. E quando você for aprovado, você vai pedir a sua inscrição nos quadros de um dos conselhos seccionais, aquele onde você vai exercer domicílio profissional. Então o conselho seccional é aquele mais próximo de você, porque você vai ter a sua inscrição deferida ou indeferida pelo Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que define o valor das anuidades que o advogado vai pagar. Olha que legal. Isso quer dizer que cada estado tem um valor de anuidade diferente, ou pelo menos pode ter, porque é a competência do Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que define a tabela mínima de honorários advocatícios. Olha que interessante isso. Cada estado tem ou pode ter uma tabela de honorários diferente da outra, porque é o Conselho Seccional que tem essa competência. O Conselho Seccional define também
a aplicação do exame de ordem. É o Conselho Seccional que tem essa competência. Os conselhos seccionais se uniram todos e delegaram a competência para o Conselho Federal. Atualmente funciona assim, mas a competência prevista no Estatuto é do Conselho Seccional da OAB. O Conselho Seccional da OAB é que define o traje dos advogados. A roupa que o advogado vai usar na audiência, precisa usar gravata, não precisa usar gravata? O Conselho Seccional é quem define o traje dos advogados. Combinado? Esse é o Conselho Seccional, o órgão mais próximo dos advogados. Sugestão: dá uma lida nas competências do Conselho Seccional, artigo 58 do Estatuto da Advocacia. Aliás, dá uma lida nelas e verifica lá a competência para indicar membros da lista do 5º Constitucional. Verifica lá a competência para indicar banca de concurso. Dá uma olhada nisso, isso é muito importante, tá? O terceiro órgão da OAB é a subseção. A subseção é um órgão de apoio do Conselho Seccional. É um órgão territorial, não é necessariamente municipal. A subseção pode ser um município, menos que um município, um bairro, por exemplo, ou mais que um município, um conjunto de municípios. Então, um órgão territorial. O Conselho Seccional pode criar a subseção quando naquela região que ele quer criar tem mais de 15 advogados inscritos. Se tiver mais de 15 advogados inscritos naquela região, o Conselho Seccional da OAB pode criar a subseção. A subseção está intimamente vinculada ao Conselho Seccional e depende dele financeiramente. É o Conselho Seccional que recebe o valor das anuidades e que transfere uma parte para a subseção. Aliás, o Conselho Seccional também recebe o valor das anuidades e transfere uma parte para o Conselho Federal. Então a subseção tem vínculo direto com o Conselho Seccional da OAB, tá? E o quarto e último órgão é a Caixa de Assistência dos Advogados, a CAA. A Caixa de Assistência dos Advogados é o órgão social da OAB. Lembra uma dica interessante? A Caixa é um órgão estadual, está vinculada diretamente ao Conselho Seccional. A Caixa é sempre do Conselho Seccional. É por isso que tem aquelas siglas: CASP para São Paulo, CANGE para Minas Gerais, CARGE para o Rio de Janeiro, CASC para Santa Catarina, CAM para o Amazonas, CABA para Bahia e daí por diante, né? CARNE no Rio Grande do Norte. É sempre CAA e a sigla do estado, exceto em Goiás. Goiás ficaria estranho chamar CAGO, né? Ficaria estranho, e Goiás mudou. Goiás chama CASAG, não é CAGO, é CASAG. A única exceção, portanto, que você vai lembrar na prova. Então lembra da CAGO na prova. A Caixa é sempre estadual. A Caixa de Assistência dos Advogados tem personalidade jurídica própria, separada então do Conselho Seccional. Embora vinculado a este, tem personalidade jurídica própria, a Caixa de Assistência dos Advogados. E aí lembra uma coisa interessante: metade da receita do Conselho Seccional, depois de descontados os pagamentos obrigatórios, deve ser destinado para a Caixa de Assistência dos Advogados. Ela tem um patrimônio próprio, então. Se a Caixa for extinta, o patrimônio da Caixa vai ser incorporado ao patrimônio do Conselho Seccional da OAB. Combinado? Eu te falei um pouquinho dos 4 órgãos da OAB. Lembra uma coisa fundamental: a eleição na OAB se dá por intermédio de chapa no Conselho Seccional. E a chapa do Conselho Seccional engloba o Conselho Seccional, a subseção e a Caixa de Assistência dos Advogados. Essa é a chapa do Conselho Seccional que você, na condição de advogado, vai votar. Esse ano é ano de eleição na OAB. Logo, agora em 2018, se você já estiver inscrito nos quadros da OAB, vai ter que votar. A eleição é obrigatória para os advogados, ela é facultativa na inscrição suplementar, mas é obrigatória na inscrição principal, ok? Ela é proibida para advogado inadimplente, advogado que está devendo anuidade não pode votar, e ela é também proibida para estagiários. Estagiários não podem votar, combinado? Lembra que o mandato na OAB é trienal, de 3 em 3 anos, permitida a reeleição. A eleição no Conselho Seccional, na subseção e na Caixa vai ser sempre na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato anterior. Como o mandato é de 3 anos, vai ser sempre na segunda quinzena do mês de novembro do terceiro ano do mandato, tá? A eleição no Conselho Federal é diferente. Quando você elege a chapa do Conselho Seccional, você elege também 3 conselheiros federais. Cada estado, cada Conselho Seccional manda para o Conselho Federal 3 conselheiros federais. Esses conselheiros federais formam o que a gente chama de delegação. Delegação é exatamente a representação de cada estado no Conselho Federal, composto de 3 conselheiros federais titulares e 3 conselheiros federais substitutos. São 3 por estado, portanto, que vão compor a delegação, tá? Lá no Conselho Federal, depois que esses conselheiros forem eleitos,
Eles vão se reunir dia 31 de janeiro e vão fazer a eleição da diretoria do Conselho Federal. A eleição da diretoria do Conselho Federal se dá, então, no dia 31 de janeiro e a posse no dia 1 de fevereiro. A posse do Conselho Federal, 1 de fevereiro. E a posse do Conselho Seccional, da Subseção e da Caixa? No Conselho Seccional, na Subseção e na Caixa, a posse 1 de janeiro. No Conselho Federal, posse 1 de fevereiro. Combinado? Falei um pouquinho de órgãos da OAB, falei um pouquinho de eleição, falei um pouquinho de mandato. É uma dica rápida para você que está no meu canal do YouTube. Se você curtiu, põe aí curtir, se inscreve no meu canal, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo vai para você essa informação. Avisa os seus amigos, compartilha com seus amigos e se você tiver dúvida em algum tema, pode me perguntar. Põe aqui no canal o tema que você mais quer ouvir, que eu faço uma rápida revisão só para você ouvir aí uma dica importante. Um grande abraço, até mais!